Oi, meus chamegos. Eu sou a Gabi Ferraz, jornalista e criadora de conteúdo. Tô aqui com vocês nessa terceira temporada do Like a Love, do Denga Love. E essa temporada ela foi repleta, assim, de assuntos voltados pra autoestima do povo negro, para esse autocuidado. E para encerrar de forma muito bonita, nós temos aqui com a gente o nosso soldado ancestral, um griot contemporâneo. E quero apresentar a vocês Asfilófio, né, um nome difícil de falar, de Oliveira, mais conhecido como Dom Filó, né, para os íntimos, para quem ama. E assim, eu tô nitidamente muito nervosa e animada, porque, está bem perto de uma memória, assim, né, do povo preto, a história do povo preto tá aqui do meu na minha frente, né. Então, quero agradecer por ter aceitado esse convite para encerrar a temporada com a gente, e estamos aí. Fala aí um pouquinho sobre você, se apresenta, né, não é tão necessário assim, mas fala aí pra gente. Bom, eu só quero agradecer, Gabi, agradecer Felipe, estar aqui com vocês dialogando. E nessa missão e responsabilidade, né? Quando você coloca um soldado ancestral, é assim como se toda essa informação, esse conhecimento, eu tenho que estar presente. Não, eu sou só uma partículazinha dessa ancestralidade. Eu acho que aqueles que me antecederam me deram elementos para que eu pudesse estar aqui hoje trocando com vocês, né? Então é isso. Eu Sim. acho que é por aí. E hoje você compartilha com a gente, né. Sim. Eh, a gente gosta sempre de trazer um pouquinho do contexto do nome do aplicativo, né, Dengalove, que vem da língua banto. Dengo é a palavra que significa doce, aquilo que é sensível. E quando o Felipe traz para Denga, é a nosso jeitinho de abrasilear, né, assim, as coisas. E dizer que a gente hoje fala de dengo como é cuidado, né, esse aconchego que a gente sente um com o outro. A pergunta que a gente está fazendo para todo mundo é: qual foi a última vez que você sentiu denga? Ah, muito tempo, porque era dengo de vovó, esse é dengo de vovó, dengo de vovô, dengo de mamãe, era muito assim, né. Uhum. Essa palavra era muito presente dentro da minha comunidade, principalmente na minha família, né. Então as crianças era assim meio era parte do dengo da família. Isso era muito legal, porque era muito ali ao mesmo tempo que a gente levava aquelas correadas, né. Ela lá pega a correia, aí você tinha que entregar a correia e tal, aí recebia aquelas correadazinha, mas no fundo você era o dengo da família, isso era muito legal. É a educação, né, dessa ancestralidade aí que você citou, que eu trago até hoje. E realmente eu sinto falta disso no dia a dia, embora o acolhimento seja o mesmo, até maior, porque a gente não perdeu isso, entendeu, enquanto família. Mas esse tipo de texto, esse tipo de fala, esse tipo de som, a gente não ouve com muita frequência. Então, quando vocês resgatam Benga, isso é muito brilhante, é muito bacana. Então, para mim, que sou de uma geração mais velha, isso tem uma outra sonoridade, tem uma outra presença. Não é simplesmente um dengo, é Uhum, um dengo muito profundo. sim. Olha, a gente vai pedir para você teletransportar a gente para os anos 70, onde a sua história ela começa a ganhar outros tons, assim, né, uma reviravolta que foi acontecendo. E aí para você falar um pouquinho de como foi viver esse momento de contribuir com a cultura negra num momento de repressão, né, cultural, repressão militar. Tiveram muitas histórias, ditadura, tudo acontecendo. E aí como você se posiciona como essa pessoa que está enfrentando, né, ter ali esse, acho que uma vez você mencionou sobre você ter sido folgado na ditadura. Você foi ali e É, enfrentou a aquilo. gente era muito folgado mesmo. Até porque o nosso campo de atuação, a comunidade enquanto negro naquela época, jovens, adolescentes ali, já nas faixas dos seus 18, 19 anos, você só tinha o teu universo. Quando eu digo o seu universo, é o universo da comunidade negra. Só que eu me transportei para um outro universo, um universo que eu era um negro presente no universo não negro, né, na escola, né, no ambiente de trabalho, né, naquele curso que eu acho que eu também faço parte, eu quero entender.
essa cultura, essa esse conhecimento e essa oportunidade. Então ali eu sempre me posicionei como negro, mesmo estando num ambiente não negro, entendeu. Então era essa folga que eu era esse moleque folgado. Por quê? Porque eu conseguia chegar no mesmo nível da galera adolescente não negra. Falando nesse assunto, inclusive, uma ponte que eu posso puxar é que ele, em no final de 90, início de 2000, você já era engenheiro formado, Sim, né. sim, sim. E acho que não tem uma das maiores rebeldias para nossa geração e para nossa galera preta do que é a gente portar o conhecimento nessa sociedade, sabe. Exato. E quando a gente porta o conhecimento, às vezes a gente às vezes é até taxado como uma ameaça. Perfeito. Você se sentiu em algum momento com sendo uma pessoa com conhecimento, sabendo que era preto, em 1970, 1980, você sentiu medo? Isso te potencializava? Como você se sentia? Veja bem, eu tive oportunidades, né. Hum, Eu tive oportunidade. quando? Hã, Eu saía da minha comunidade e me transportava para um outro ambiente. tá. Primeiro ambiente que eu me transportei, a universidade, Hum, tá. Antes da universidade, eu tive a oportunidade de conviver com, uma galera não negra na sua maioria, né. Por exemplo, na escola hoje a escola é Cefet, que a galera uhum. conhece, mas naquela época era a Escola Técnica Escola Nacional, técnica né. Então nacional. como é que eu chego nessa área da ciências exatas? Meu pai, meu pai é um mecânico, quarto ano primário, né, e mal sabia escrever, mas era um excelente vendedor, empreendedor, né. Um excelente trabalhava muito com os números, impressionante. E ele me levou para esse caminho por conta dele ser mecânico, né. Então, ele me proporcionou, não só a mim e minha irmã, né, a possibilidade de nós estudarmos. Então eu fui o primeiro formado da família, minha irmã também, né, analista de sistema, eu saí da escola técnica, fui fazer uma universidade, fui para engenharia, inicialmente saí da mecânica, fui para engenharia civil, né, mas sempre operando essas oportunidades dentro do ambiente não negro. Você não tinha numa classe de 50 alunos, no máximo um, 2, 3 negros. Que foi o meu caso. Então eu me formo em 75, entro na universidade em 35. 1970, no Nó. auge, né. Então só que eu tinha um carro, eu saía da zona norte, ali de Campinho, na Universidade de Souza Marques, Sim. que era uma universidade, melhor, uma faculdade não pública, né, privada. Eu saía dali e ia direto para a zona sul, lá no Leme, na Prado Júnior, tirar minha onda na madrugada junto com uma galera da noite. Isso Então tava do meu lado ali o Jorge Ben, Tim Maia, Tornado, essa galera. em Então, 75. isso 75, entendeu? E já estando 72, já fazendo baile no Renascença, já atuando, fazendo música. É, Nossa, fico voltando arrepiado, um cara. pouquinho, interessante pensar que toda a sua trajetória, ela se transforma dessa forma, porque você teve acesso, né, pensando ali na educação, Sim, essa oportunidade que seu pai te deu, mas aí você estava nesse meio muito branco e ainda assim saía desse meio branco para levar de volta sim, o aprendizado, a cultura ali que você sim, pegava para a comunidade preta. sim. E isso era algo que era ensinado ou partia muito de você mesmo, de: "Eu preciso levar isso para quem se parece comigo"? Esse é o meu propósito, era esse, né, porque eu sabia exatamente o que aquela humanidade precisava, eu enquanto jovem e meus amigos jovens, né, e nesse momento eu ali no Jacaré, né, que é na zona norte, onde era a minha base, então eu morava na beira do morro, lê-se num asfalto, eu não morava lá na comunidade, mas a minha relação era toda na comunidade. A partir do esporte, do futebol, a partir da música, a partir do baile, né. Então isso fez com que eu me entendesse e eu defendo até hoje isso, se eu adquirir um conhecimento, eu tenho que voltar e devolver esse conhecimento. Isso é fato, né. E eu consegui isso e trago isso até hoje. Então,
quando eu devolvo para a comunidade, eu devolvo esse conhecimento de que forma? Olha, nós vamos fazer a nossa festa dessa forma, né, e consigo isso em 72, né, quando eu obtenho uma informação, essa informação eu vou buscar aonde? Em espaços que normalmente não teríamos chance. Aqui mesmo nessa rua, Santa Clara, onde nós Uhum. estamos, aqui na zona sul, tinha uma importadora chamada Sinfoni, né, tinha a Sinfoni, tinha umas 2 ou 3 importadoras que traziam os discos de Uhum. black music, de soul music da época, né. Então eu estava ali na fila para comprar o disco que chegava, porque aquele disco ali é o sucesso do baile de amanhã, Uhum. certo? Só que aquela fonte vai secando, você tem que buscar novas fontes. Mas eu estava na noite todo dia, eu estava na boate, entende? Um trabalho de campo, né, se Sim, divertindo, sim, mas sim, mas eu era o gringo da parada. uhum. Por quê? Por que que eu era o gringo? Ao chegar numa boate como o Batô, aqui na Zona Sul, Giral, New York City, eu era gringo. Eles não entendiam como um homem preto desse aí chega de carro novo, tirando uma onda, né? E ocupando uma boate que não era pra gente. Mas a gente chegava por quê? Porque ali era uma fonte de pesquisa. Ali que eu buscava os sucessos, que normalmente não eram sucessos naquela pista, Sim. né, mas seriam na pista lá, na comunidade, nos bares, entende. Uhum. Então era a minha fonte, né, então Uhum. aqui a gente conhecia muita gente, né. Então desde artistas como pessoas incríveis como a Idalice Moreira Bastos, a mulher que fez a cabeça das mulheres negras da época. Por que que eu quero dizer isso? Abrir esse parênteses, né, para que você possa entender esses personagens da época. Quem foi Idalice Moreira Bastos? Ela foi o nome dela era Idalice Moreira Bastos, mas conhecida como Dai. Criou o Afrodai, o primeiro salão de livros desse país. Ela chega de Feira de Santana, chega aqui, começa a fazer tirar as perucas das negras que faziam sucesso na noite. Porque, na época, você tinha as grandes companhias que faziam shows turísticos, né. E essas mulheres negras, na sua grande maioria sem letramento racial, lindas mulheres, maravilhosas, mas sempre com o cabelo com aquela peruca, Aham. nunca com cabelo natural, Ou a nunca. chapinha também, né, Espinha, Enê, aquelas coisas todas, era Ferro aquela quente. ferro quente, era essa a praia da época, né. Então ela: "Não, vamos trabalhar isso". Então ela fazia a cabeça literalmente. E ela criou um salão aqui na Zona Sul, foi um grande sucesso e virou referência. Muitas. Essa mulher é mãe de um grande ator hoje, chamado Paulo Lessa. Ele foi criado dentro desse salão. E ela é uma referência, Sensacional. inclusive, toda essa história dela a gente vai estar retratando futuramente num grande documentário. Me perdoe abrir esse parênteses para você Não, ver adorei. o tipo de personagem que nós tínhamos. Do outro lado, você tinha um Tim Maia aqui, Sim, um Jorge Ben ali no Beco das Garrafas, estou aqui você tentando te imaginar justamente você tinha esse Antônio esse Tornado espaço. ali, isso tudo no Beco da Fome, que era ali na Prado Júnior, o Uhum. lugar onde eu chegava 11h30, meia-noite, lá na universidade, para jantar. Era a hora que a galera estava saindo dos shows e a noite começava ali. Dali a gente ia para a noite aqui. Aham. E aí, em relação a esses momentos, né, você encontra essas pessoas, em um ambiente majoritariamente branco, né, galera da Zona Sul. Vocês formavam uns grupinhos, assim, para trocar essa ideia de projetos, né, de já pensando nesse olhar que você trazia. É, porque o que que acontecia, né, diferente de hoje você consegue fazer as suas ações, né, fazer o teu corre dentro da comunidade. Naquela época, a gente tinha que sair da nossa comunidade para um determinado espaço para acontecer. Isso acontecia temporal, por exemplo, carnaval. Então, o carnaval daquela época qual era? Era o desfile da escola de samba, não nessa proporção atual, Hum. e os clubes. Você ia dançar nos clubes, né?
Então ali era o point, né. E os clubes sempre foi referência. E dentro desses clubes nós tínhamos um clube negro chamado Renascença Clube, que era o grande referência da parada. Por quê? Porque nos anos 60 esse clube, né, se promove a partir de uma candidatura a Miss. Uma mulher negra se candidata nos anos 60 ao título de Miss Guanabara e chega a Miss Brasil e também vai à disputa internacional. Isso era um ciclo, né, de Uhum, beleza. Esse padrão não era um padrão negro, mas uhum. Vera Lúcia Couto quebrou essa barreira. Ao quebrar essa barreira, o Renascença se torna conhecido nacionalmente e internacionalmente. Isso foi um Sensacional. grande lance. Então esse clube era o point da negrada. Era ali que é o stop. Então quem era da zona sul, zona norte, zona oeste, Renascença, Nossa, tudo rolava lá, entendeu? Uhum. Então ali foi o meu sensacional. point, a minha base. Então ali, olha, vamos fazer o nosso som aqui, Entendi. né, vamos fazer. E o movimento Black Rio tem origem, por ali? Sim. E uma outra pergunta, o movimento Black Rio, ele veio como resposta a alguma coisa ou ele veio como ideia para algo futuro? Não, ele veio como resposta imediata, porque você qualquer aglomeração de negros, seja essa que não fosse aquela aglomeração normal, olha, você pode dançar o teu baile lá do Ed Lincoln, do Johnny Maza, tá, mas olha, não saia da Igreja da Penha, da Festa da Penha, ou daquela ou daqui na zona sul, só venha para o Banho de Mar Fantasia no dia tal. Quando É. você sai desses padrões: "Não, Aham. eu quero estar em todo lugar, em qualquer tempo". Esse era difícil, então você tinha a repressão policial, né. Além da repressão policial, você tinha toda uma indústria do racismo presente, ou seja, ser negro nesse país, em que todos diziam assim: "Olha, aqui não existe racismo, aqui é uma democracia racial, aqui é o lugar de negros, brancos e índios", né. Naquela época esse termo eram índios, não eram indígenas como agora. Então aqui não existe racismo, aqui é uma democracia racial, só que era uma grande mentira. E paralelo a isso, além dessa violência, você tinha também a repressão, né, política, que era exatamente a ditadura. Então, nessa escala, o negro era o mais massacrado, ou seja, olha, vamos mantê-los dentro lá da favela, Sim. dentro do Hum, morro. Então, de repente, a gente: "Espera aí, não, eu quero curtir meu baile fora da minha comunidade". Aí as equipes de som, hum. tá, Passa muito aí por essa as época aí. festas começam a circular na cidade. Então, Renascença, eu não fui o primeiro baile desse Brasil, não. Simplesmente eu peguei um desenho, incluí nesse formato a consciência racial, a estética e um propósito. Sim, eu vi quando você falou uma vez sobre promover a autoestima dessas pessoas que iam para os bailes através das fotos que eram projetadas, né. Sim, E era assim uma revolução, no caso algo inédito que ia acontecer, as pessoas ficavam animada com essa possibilidade de ter a fotinha ali no baile. isso. Por quê? Naquela época você não tinha padrão de beleza negro. Nós tínhamos nariz torto, nariz amassado, né? Tudo era feio, cabelo era duro, tudo nosso era feio, feio. A gente saía de casa, olhava o espelho, Nossa, a existência era era essa. E isso já vinha de berço. Por que de uhum. berço, né? Primeira coisa, minha mãe já falava: "Vai lavar esse cabelo, vai cortar esse cabelo tá muito grande". Aí vai lá, ó, leva ele para cortar esse cabelo carapinha, porque não podia passar de um determinado volume e tamanho. A partir do momento que você se identifica numa festa, né, em que você traz referências dessas capas de disco, né, essas Uhum. informações chegam, a gente retrata aquilo em slides, projeta na parede, passa essa autoestima para essa parede, fotografa um daqueles, eh, jovens, né, Hum. junto com aquele artista que estava ali do lado.
junto com aquele artista internacional e misturava Imagino. naquele dela. Imagina, aí eu vou querer meu cabelo grande, Você eu quero criava referência, né, pessoal? Pô, referência olha lá, tem um estética, cara no telão e Sim. pô, o cabelo dele é parecido com o meu. lindo, Ou eu quero maravilhoso. vou Eu deixar o sou meu crescer pra ficar assim, e foi isso, né, você criou essa referência. isso explodiu. Isso explodiu literalmente. Então aquela negra que usava a peruca, a transição começava ali. Uhum. Ela começou a usar o baixinho black, e aquele black em um ano, aquele black imenso. Legal. Só que ela tinha uma referência de uma Angela Davis, quando chega aqui, né? Mesmo num processo de ditadura, algumas informações passavam e Uhum. chegavam, mas de uma maneira muito sutil e inteligente, na capa do disco. Não chegava na capa do livro. Alguns livros, sim, mas nem todo mundo tinha acesso. Mas a música proporcionou isso para nós. A festa. E em festa a gente era melhor. Sim. Sempre fomos. Aproveitando essa deixa, eu quero deixar esse presente aqui para você, Oh, do patrocinador do nosso episódio, que é o Beleza Negra e Co. olha, maravilha. Eles são uma marca que faz produtos justamente para pessoas negras, então tem aí a linha completa de cabelo Olha, crespo para você fico muito passar feliz. nos seus cabelos, crespos grisalhos, muito bem tratados, por sinal. Eu fico muito feliz aí com esses mimos, Chocolatinho, né? Chocolatinho aí com os Olha, produtos, é. olha uma só. vela especial que você vai gostar dessa vela aí. Ah, que maravilha. Eu fico muito feliz com esses mimos. Eu acho que essas são as referências que a gente não tinha, né? Nunca tivemos essas referências naquela Referências, época. né? A gente tinha que criar. Pô, a primeira coisa é o seguinte: vai lá pegar aquela babosa lá no quintal. Nossa, sim. Era, amigo, era babosazinha para poder, entendeu? Amaciar o cabelo, para poder ele Sensacional. soltar. E não tínhamos, por exemplo, produtos específicos, né? Não tinha. O E eu, primeiro creme capilar para o cabelo foi em 90 e pouco, e 1990 e pouco que chegou aqui no Brasil. pra você ter uma ideia é o Né? seguinte: por exemplo, eu vou te dar uma referência, quem é da minha geração vai lembrar. O único pente que tinha, o tal de um pente Flamengo, sabe? Pentinho desse Uhum, tamanho assim. uhum. Aí imagina aquele pente Flamengo para pentear a minha cabeleira black. Sim. Tem Não como. tinha como. Aí nós tínhamos que fazer o nosso próprio produto. Isso que eu Uhum. ia perguntar, eu já ouvi essa história, você foi pioneiro, assim, Ah, praticamente, né, toda a nossa vocês, galera, a é, nossa galera. dessa época, a forma como vocês criavam o pente garfo, né? Era o pente garfo, exatamente, porque a gente já tinha a cultura da trança. E ela se Uhum. acentuou a partir do momento que os cabelos ficaram grandes. Uhum. Então, a galera, nós trançávamos o cabelo que ao soltá-lo ele dava o volume. Hum, E para dar o volume você tinha que ter o pente garfo. Só que naquela época, né, você não tinha uma indústria. Você tinha que criar. Pegava uma madeirazinha, fazia aqueles entraves, cortava os aros de bicicleta, que geralmente eram fácil, né? Cortava, fazia o teu tamanho que você queria. Olha só, E eu só, pão, pão, aquilo ali. Só que de repente você criava uma arte, botava olha um isso, tal, gente. entendeu? Já dava um verniz. Nada é básico, né, assim, já criou o pente, aí já fazia uma arte, personalizava. Só que a gente perdia, entendeu? entendi. A Conta gente pra perdia. gente. Porque você muita dura, a gente levava muita dura, né, toda hora. Uhum. Imagina uma dura você levar sozinho, dura toda hora. Imagina 10 dentro descendo da comunidade, indo para o baile e tal, aí para o ônibus e vem e Uhum. leva a dura, aí o cara pega aquele pente que você fez no maior sacrifício, Uhum. e o cara leva dizendo que aquilo ali era uma arma, entendeu? Pontiagudo e Que era uma tal. arma branca, que seria É. similar a um facão, similar a um punhal. Quer dizer, era barra pesada. Mas aquilo ali não fez com que minha cabeça, nem o meu cabelo Sim. não crescesse. Isso. Interessante isso, porque também, até hoje, você vai falando algumas coisas, eu fico percebendo assim, cara. Não sei se você tem essa percepção. Muita coisa melhorou daquela época, mas muita coisa continua igualzinho, cara. Do mesmo jeito, você chega em lugares que você tá com um pente garfo, o cara deixa você jogar fora. Ainda acontece em Sim, muitos lugares. Não entendem a nossa cultura, sabe? Porra. Não, e assim, a pessoa ainda te pergunta, pra que é isso? Tá vendo teu cabelo deste tamanho? Pra que é isso? Sabe? Você ainda tem que passar por ter que explicar pra pessoa pra que serve. exato. E, e também o lance de
de, por exemplo, você foi preto, você organizou eventos na época de ditadura, que foi até 1985, né, e até hoje você faz eventos, Sim, até hoje. sim. Você percebe diferença? Tipo, o que que tá mais fácil, o que que continua a mesma coisa? Você depende do ângulo, né. Hum, Eh, enquanto presença, uhum, nós estamos bem, tá. uhum. Tirar um parâmetro, presença dentro da universidade. Melhorou? Uhum. Sim, É. se você hoje vai, na minha época você ia ver uma sala um. Eu tinha 3, éramos 3 dentro da minha sala de aula, 2 militares e eu, que era o hippie, Olha, porque eu tinha um cabelão e tal, tirava e era o perseguido da parada, ó, né. Hoje você vai na universidade, a universidade pretinha, mas isso foi um trabalho de muita luta, que eu coloco essa conta do movimento negro, que foi lá a questão de essa luta constante, né. Então o nosso avanço tivemos, mas foi muito pouco, muito concordo. pouco. Então na dentro desse ângulo, nós tivemos avanço, porém não como deveríamos. A Uhum, reparação está por vir, está uhum, por vir. uhum. Nós hoje, né, queremos ocupar. Está claro que nós temos a nossa participação nesse processo. Nós queremos ocupar. Agora, quando você vai o que que é ocupar? Eu quero ter o mesmo nível de poder, né, em qualquer nível de poder ter lá a presença negra, Uhum, né, com um pensamento e propósito racial, né, uhum, porque temos também isso, né. Temos aí deputados que são negros que estão lá e sem nenhuma consciência racial, Sim. né. Então somos poucos. Então, dentro dessa ótica, eu diria que avançamos, não como deveríamos. Hoje em dia a gente fala muito sobre, ter nomes que a história tenta apagar, né, no caso, quando fala de você, eu penso que a família, né, meus pais, meus tios, vão mencionando esses nomes e aí faz parte e tal. Só Uhum. que muita gente não conhece a história, de onde veio, como surgiu. Você tá contando aqui um pouquinho pra gente hoje, e aí eu ia pedir pra fazer como se fosse a linha do tempo, sabe. Eu sei que você passou por um processo de precisar se exilar, então você sai daqui, você vai pra outro país. E aí, com essa mente tão astuta, você pega um pouco da cultura de lá e volta com tudo, trazendo ainda mais potente, mais cultura para cá, para o Brasil. Como foi isso, esse momento que você viveu? Você sentiu medo? Em algum momento você pensou em não ser tão folgado assim, né, botar É, quanto jovem você é destemido, né. Jovem hum, jovem destemido. Hoje, né, na minha idade, eu consigo entender, né, o que foi ser folgado, o perigo, uhum, né? né. Tivemos sorte, outros nem tanto. Sim. Outros nem folgado foram e dançou no meio do caminho. Então, na realidade, cada um escolheu um caminho, uma forma de brigar contra o sistema. Então, eu não era músico, eu não tocava uma música. Então, eu escolhi usar a música enquanto DJ. Só que a minha ferramenta maior era a minha arma, que era a minha voz. Aí veio a questão do MC. Então, o fundamento dentro da minha obra era MC, ou seja, a mensagem que eu passava naquele momento para aquela multidão. Aquilo reverberava nele. Até hoje eu ainda encontro pessoas e dizem, cara, você me falou uma parada lá atrás Uhum. que eu trago até hoje. E, ó, graças a isso eu tô nessa parada aqui. Ó. Eu sou isso aqui. Tive agora recentemente na Bahia, um cara me falou isso, eu falei: "Cara, você me falou isso ali", eu falei: "É, tu falou isso aqui, essa parada". Isso tudo dentro de um momento de, vibração, lucidez e oportunidade, entendeu? De oportunidade. Então eu fiz isso, assim como outros usaram enquanto músico, enquanto artista. Um Gil, né, Uhum. utilizou, né, eh um Chico, estou falando mais os mais militantes, né, aqueles que naquele momento ali utilizaram de forma militante a sua arte, Sim. né. E Tornado, por exemplo, né, quando ele chega, ele utilizou a sua arte, a voz, o corpo, né, a postura, a estética, tudo, ele usou aquelas ferramentas no momento certo.
né, Gerson King Combo e tantos outros. E que usavam, por exemplo, Gerson King Combo, antes dele ser o Gerson King Combo, né, o nosso James Brown brasileiro, ele era o rei do rock. Ele era o tube checker, era o cara que dançava, fazia mímica, entendeu? Dentro da cultura branca da Uhum. cidade, ele era o cara que mais mímica fazia. Era a grande referência, entendeu? Ele não pôde usar a cultura negra, né, naquele momento do rock and roll. Então a gente ficava à margem, nós negros jovens vendo a cultura, né, a cultura do rock voando, uma estética branca que não tinha nada com a Sim. gente, um som que não tinha nada com a gente. E aí, e o nosso qual é? Não, vocês têm o samba aí, segura a tua onda aí. Fica nesse bailezinho Uhum. aí, entendeu? E paralelo tinha um Jorge Benjor chegando, 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 entendeu? Então essas articulações, essas nuances, eu fui absorvendo. Eu fui absorvendo e quando vi que a grande forma era a música, por aí, vou empreender em cima disso. Então Uhum. criamos uma equipe de som que foi a referência desse país, que entrou no mercado, que criou outros artistas, criando um som especial, né, mas sempre dentro da ótica negra e consciência racial. Fruto daquele momento, as outras equipes, quando nós fomos perseguidos, saímos do processo, termina o processo do movimento Black Rio, outras migraram, foram para o funk Uhum. e deixaram a questão racial para baixo, porque foram para o lado comercial. Eu não fui, porque eu era um Hum. militante. Então, eu queria saber um pouco do lado empreendedor de Dom Filó. Quando você fez os bailes ali, inclusive foi o seu primeiro empreendimento, foi o seu primeiro negócio para os outros, e você via isso como um negócio ou apenas como causa? Bem, eu, inicialmente, dentro do Renascença Clube, eu cheguei como um diretor. Eu e meus parceiros, nós éramos diretores da área de cultura do clube. Que maneiro. Então, além do samba, que era o sucesso, além do festival do show, além da atividade das missas, etc., da beleza negra, nós propusemos algo da comunidade jovem. Olha, a gente quer fazer, vamos fazer aqui no Renascença uma atividade para atrair os jovens da comunidade, né? Então, nós fizemos o Cineclube. Hum. E o cineclube, o cara vinha, recebia uma orientação, tinha uma palestra e tal, né? E para ele ver os filmes, geralmente filmes de música, né? Uhum. Uhum. Então era de filmes de jazz naquela época e tal. Então aquilo ali foi crescendo. Na quinta, sexta festa, na quinta, sexta sessão, nós já resolvemos fazer um baile. Ó, vamos ocupar o domingo e vamos fazer um baile. Não começou como baile, então? Não, não, é todo um Ah. trabalho social, porque Sim. você tinha problemas dentro das comunidades. O Uhum. Renascença, eu estava numa área do Andaraí, Salgueiro, Mangueira, não tinha guerra, porque aquilo ali era um Ponte Preto, não podia ter guerra, ali é a nossa casa, Hum. entendeu? Então a gente conseguia concentrar. Quando a gente propõe, né, nós tínhamos referência na mídia. Na mídia, a única referência que a repressão deixou passar, que foi um filme, uma série chamada Shaft. Shaft, Uhum. tá? Que era o nosso, eh, o nosso herói da época, tá? Porque você tinha o James Bond, né? 007 era o Uhum. branco, pá, Sim. tal. E nós tínhamos o John Shaft, do Harlem, detetive negro, um cara Ah. cheio de manha, bonitão, pá, um cara muito, muito, muito nós. E a gente pegou aquilo ali, ele como referência, e criamos a Noite dos Chefs. Então Uhum. convidei geral, convidamos geral, fizemos a primeira festa. Aquele DJ que me recepcionava na boate, eu trouxe ele da Zona Sul para ele tocar no nosso baile, mesmo sendo branco, de olho azul. Mas o cara era bom de black music. Conclusão, explodiu. Ficamos 2 anos no clube e depois saímos para lá. Quando a gente sai, aquela estrutura de clube
eu tive que levar para um ambiente de negócio. Uhum. Por quê? Porque todo mundo queria a noite do chefe no Cascadura, no Madureira, no Portelão, entendeu? Ah, Queria. E aí, o que que eu tive que fazer? A repressão começou em cima da gente, para que a gente não fizesse esses bailes. O que que eu fiz? Criei uma empresa, paguei impostos, criei a Sou Grand Prix Produções. Com isso daí não tinha como dizer não, eu pagava impostos, tá aqui ó, Sim. contratava entendi. tijolinho no Jornal do Brasil, Tinha no alvará Globo, de tinha de tudo, funcionamento. tudo. Depois Entendi. disso, fizemos contratos com a gravadora, lançamos LP. Estrategista, né. Tá vendo? Cara, eu preciso ainda falar uma parada interessante, ver como as pessoas, mesmo naquela época que tipo, não tinha internet, cara, já você se organizou, você falou: "Não, espera aí, como é que eu posso, dentro desse sistema que quer me oprimir, eu dar a volta nele?", Uhum. entendeu? Você se organizou, você Sim, se formalizou, você viu que tem coisa que você tinha que fazer. Não tem, meu sim, irmão, ou eu formalizo e faço um CNPJ, ou eu vou ficar na ilegalidade sim, e correndo risco de aí sim, até ser preso e tudo mais, que aquela sim, época era pior sim, ainda sim, nesse ponto, sim, né. sim. É. E aí, que dica que você daria para pessoas que querem empreender hoje, justamente nessa parte que você me provou aqui, você é a prova de que dá para empreender com causa. Dentro da sua comunidade, dentro de algo com pauta, né, e que é lucrativo, você conseguiu ter lucro Sim, nisso, não sim. tinha problema nenhum em fazer isso, e que você conseguiu se organizar e sobreviver a isso. Qual é a dica que você daria para essas pessoas que estão nesse momento? Bom, hoje a realidade é a seguinte, hoje existe a oportunidade de você ser um empreendedor, Uhum, né. Naquela época a gente não tinha nem ideia do que seria ser um empreendedor. Era imagino. muito do feeling, Uhum, né, muito do feeling. Agora, quem fazia isso é quem estava mais próximo do empreendedorismo. Eu estava uhum, por conta uhum. da família, do meu pai. Uhum. Então eu tinha essa visão, né, e como eu fiz engenharia, então ciências exatas, eu tinha mais isso aflorado ainda, né. Então a garotada hoje, né, eu digo garotada por conta da minha idade, eu diria o seguinte: tem que primeiro entender aquilo que você tem de melhor para empreender, Hum, entendeu. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, na engenharia, eu tinha consciência que eu não seria o maior engenheiro do mundo. Mas eu usei a engenharia para ser o melhor vendedor e engenheiro do Uhum. mundo, é e isso. cheguei lá, entendeu. Então eu sabia que a forma eu tinha que aprender esses elementos. Então eu diria hoje o seguinte para a galera que está chegando, é: espaço existe. Agora, cada vez mais Uhum, se afunila, então você uhum. tem que trabalhar. E de preferência, não trabalhe sozinho. Hum. Porque você Olha. tem que ter informações diversas. Você pode ser um criativo fantástico, mas não ser um tão bom gestor, entendeu? Às vezes você é um grande gestor, mas o teu criativo é muito limitado. Então, se você conseguir unir essas pontas com as pessoas certas, você chega lá. Eu diria como exemplo é a Courtney. A Courtney saiu de uma câmera, de uma imagem, hoje ela está num sistema macro, né, em que envolve televisão, em que envolve streaming, em que envolve, né, uma cena ativa que nós estamos agora entrando, né. Então eu diria o seguinte, não é só memória, a gente não é só passado, a Uhum. gente é presente, Presente. né, quando a gente está trabalhando com tecnologia e Sim. informação, e a gente é futuro quando a gente distribui a nossa narrativa, já deixando aí para a garotada que chega, que vai chegar, as informações que eu não tive. A minha geração não tinha nada de referência. Hoje, você com play, você Uhum. levanta tudo, né. Sim. Uhum, Eu achei interessante quando você fala isso, porque na sua geração, você trabalhava com os bailes, com tudo muito no presencial. E aí hoje tem a Cutno, por exemplo, como foi para você passar fazer essa transição, né, de não se limitar a aos esses encontros presenciais e tal, isso faz parte dessa coletividade, do tanto de gente trabalhando junto e de diferentes, talvez, idades, pessoas de lugares diferentes, porque eu vejo muita gente que começou há um tempo atrás não conseguindo evoluir trabalhando com a tecnologia, né, porque acaba ficando mais preso no formato anterior.
como você enxerga essa sua visão para pensar na Coaching e o que a Coaching faz hoje? Bom, é interessante essa sua pergunta, porque como é que eu vejo hoje tecnologia e informação, né? Você tem que trabalhar em rede, ok. Uhum, E o grande diferencial é a sua narrativa. A narrativa da Denga uhum, é uma narrativa em que você vai estar trabalhando enquanto profissionais, vocês estão trabalhando enquanto profissionais, criando uma narrativa. E ela vai se perpetuando. uhum, Então a Cult é mais ou menos isso. Olha, a narrativa da Cult, o olhar é outro, meu irmão. E ó, não tem ninguém na parada. A gente nunca trabalhou pensando no outro. A gente sempre pensou o seguinte: olha, vamos criar a nossa narrativa, tá? Então, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa, olha, existe uma tecnologia chegando em 2008 nesse país chamada YouTube. Antes tinha um tal do Orkut, que a gente uhum, ficava zonzo, não entendendo nada daquilo, mas olha, o caminho é esse aí, né. Então daquele YouTube, nós pegamos, criamos o nosso canal. Vamos colocar toda a nossa narrativa, vamos distribuir toda a nossa tudo que a gente tem, vamos colocar ali. E é o que nós temos hoje nessa linha do tempo. Só que o que nós estamos produzindo hoje, comparado ao que fazíamos há 46 anos, nossa, hoje a gente está tirando onda. Por quê? A gente não deixou de estar próximo da tecnologia, Uhum. entendeu? Então, esse é fundamental. Você está acompanhando, por exemplo, tá? Eh, hoje a gente está tirando onda com a inteligência artificial, uhum. mas estou usando ela de uma maneira positiva. Sim. Estou Claro. usando o melhor dela. Então a gente já conseguiu produzir algumas coisas, está aí já. Fizemos recentemente, e vamos lançar em novembro de 2026, a, a história do Marinheiro Negro, né? João Uhum. Cândido, e utilizando a inteligência artificial a partir das fotos da família, a gente conseguiu dar movimento às fotos de 50 Sensacional, anos cara. Nossa, que atrás. Imaginava isso há impressionante. 40 anos atrás fazer isso. Entendeu? Bom. Isso é incrível. Muito. Entendeu? Uhum. Então, aquela fotozinha que você tem preto e branco naquele binóculo lá da sua família, a gente pode fazer um filme hoje. Isso é utilizar da ferramenta, o lado Uhum. positivo dela, entendeu? Sim. Isso que é a diferença hoje. Que legal. A minha avó tem as fotos do casamento dela, ó, vou falar. As fotos do casamento que a gente via pelo esse negócio, é o binóculo, você É, fala? lembra? Isso, aham. Não, Uhum. Nossa, que era legal. batizado, casamento, era tudo isso. Era o Ai, eu único já tô ansiosa. momento que nós tínhamos de registro, né? Porque era muito Aham, caro, né? sim. E aí, quando você fala, por exemplo, a gente vai pegando, né, as informações, tudo que vai aparecendo vai usando a seu favor. Então, a narrativa da Courtney é a mesma narrativa de quando você começou, né, lá atrás e S- a importância de ter isso bem definido Sim, para sim. continuar fazendo o trabalho. Hoje eu diria o seguinte, o nosso olhar é o nosso olhar negro, aquele mesmo olhar que quando colocamos aqueles primeiros slides lá na parede, Uhum. Lindo esse livro. entendeu? É Aham. o mesmo narrativa, trazendo o que é autoestima, comprometimento, a estética, né, organização e Black's Beautiful. Sim, Isso é sensacional, porque pouca gente entende o Black's Beautiful como realmente narrativa, né? Acho sim. que é só uma palavra, uma frase. Não, É, cara, perfeito. foi um momento da gente falar: "Espera aí, a gente não tem que só falar de dor, disso aqui, a gente é bonito, a gente tem que Isso, mostrar isso, que a gente é bonito", Uhum. entendeu? isso, exatamente. Muita gente chega pro Denga e reduz a gente falando assim: "Ah, é um Tinder preto". Vou É. falar Sim, essa sim, merda dessa empresa aí. sim. Cara, não, porque diferente de qualquer outra, poderia ter falado qualquer um outro, nós temos uma narrativa e é dentro dessa narrativa a gente trabalha coisas que são muito mais do que ser só um aplicativo de relacionamento, né. Inclusive a gente tá mudando de aplicativo de relacionamento para ser uma comunidade, Comunidade. entende. Sim, Que a gente vai ter muito mais do que aplicativo ali dentro. Porque a gente percebeu, cara, que não dá pra ter só o baile, entendeu. Uhum. Só o movimento Black Rio. Não, a TV faz sentido, sabe. Então fazer parcerias com empresas e tal, com casas de evento, que faz sentido eu falar: "Pô galera, olha só, já que você tá aqui, pô, vai ali também, que continua na nossa narrativa", use o nosso entendeu. produto, É, experimente. Entendeu? sim. Entendeu? Faz existe sentido. Por quê? Porque existe um ecossistema
né, que talvez na sua época você não tinha tão facilmente, que era de outras pessoas pretas fazendo coisas relevantes e acessíveis e perto de você, pra você fazer parcerias, entende? Tipo, você tá aqui na sexta-feira com o meu baile e amanhã você vai almoçar em tal lugar. Enfim, você não tinha muita facilidade de fazer isso. Hoje a gente tem, a assim, Sim, chuva de sim, negócios de sim, pessoas pretas, sim, de sim, pessoas, influenciadoras, de que fazem conteúdos sim. bons, que a gente pode criar esse ecossistema de se ajudar, entende? Perfeito, Faz perfeito. sentido. E f Então sim, pensando no conceito de comunidade, né, quando ele fala do Denga e tudo que o aplicativo e a marca quer propor. Na sua fase ali da juventude, né, que você saía para curtir os bailes, logo depois você começou a pensar no evento como um negócio, mas também era diversão. E aí diversão também se torna ali o momento da paquera, por exemplo, e antes era assim que você conhecia alguém. Hoje em dia a gente está falando do Denga Love, Aham. e aí eu queria que você trouxesse a sua visão, desse novo formato de conhecer as pessoas, sabe, através de um aplicativo pensado para essas pessoas. Porque, assim, se eu sou uma mulher negra na década de 70 e eu saio para conhecer pessoas em lugares que não tem gente parecida comigo, eu tenho muita chance de me frustrar nessas relações, né, de não ser uma experiência tão boa. Agora, tendo o seu baile, que eu vou encontrar pretinhas parecidas, é o trabalho que Daniela Love faz hoje. Como você enxerga essa relação? Eu vejo isso no momento atual, é um momento fantástico, né, porque você eu quero hoje curtir um pagode, zilhões de referências. Mas que tipo de pagode, né? Eu hum, quero no ar livre. Uhum. Não, eu quero num ambiente fechado onde tenha só gente, só a galera nossa. E olha, referenciar, é afrocentrada. Então, essas camadas, hoje nós temos várias camadas, e é exatamente o que o Denga faz, né? Ele não constrói, ele não vai construir as camadas, ele vai simplesmente proporcionar, né, a, a sua galera essas camadas. Olha, eu vou curtir hoje, sabe? Vou à praia hoje, que tem um point ali, que aquele Sim. point, poxa, tem uns pretinhos, umas pretinhas ali, pô, 10, ó, 30 a mais. E não, tem 40 a mais, tem não, só tem 25 menos. Uhum. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, né, eu não posso deixar de citar uma referência em termos de espaço, me permitam. A savana hoje uhum. é é a renascença que a gente Você tinha, sempre sonhou em ter, sempre né? sonhou em ter. Porque por mais que você estava no Renascença, você tinha um espacinho ali, né? Hoje Savana você tem uma casa, né, Sim, cara? ali é o point, com várias tribos, horários diferentes. Não, eu Uhum. não vou lá só a partir das 10 da noite, não, Aham. eu vou chegar lá às 8 da manhã e vai ter lá um baile trap, vai ter lá um step, a galera fazendo só fitness. Olha, cara, que Aham. muito e só mulher preta, O linda, maravilhosa. reforça. Caraca, isso é muito louco. Não, vai ter uma corrida, e nessa corrida a galera o ponte todo é lá. Enfim, são várias situações e oportunidades. Então, isso a gente não pode deixar de nós não podemos retroagir. Então o Denga tem essa missão, não deixar retroagir essas oportunidades, dessas camadas interagirem. Então a Uhum. missão do Denga é trabalhar nessas camadas e atrair cada vez mais, né, esses adeptos, Sim. porque a gente fica muito perdido. A gente fica muito perdido, entendeu? Agora, eu não preciso ser eu posso sair da Bahia e vir para o Rio de Janeiro para o lugar certo, Sim. através do Denga, através Sim. das redes, É entendeu? isso. A gente diz aqui, né, por exemplo, pessoas como você plantou e a gente está colhendo, né, os frutos disso, de toda essa construção em relação à comunidade preta. Você se enxerga desse tamanho que a gente te enxerga? Você tem essa autoestima profissional, intelectual também? Olha, Gil, eu aprendi muito com Gil, né? Eu fui com Gil para a África, e aí ele falou: "Nego", para mim assim: "Eu cheguei na África na tua frente, mas tu é mais velho". Mas eu cheguei na África porque foi o seguinte, se a galera entendeu o que eu quero dizer.
Gil conhece a África a partir de um disco que ele quando ele chega da África, ele chega total, Aham. né, misturando a ancestralidade, né, e com a religião, etcétera. E Gil conhece o Black Rio, que a gente convivia, e cria Refavela. Se você ouvir o disco Hum, Refavela, ali foi o encontro dele com a África. Eu chego 2 anos depois, hum, nesse corre de não ficar muito aqui no Brasil, e chego no Senegal, na ilha de Gorée, da onde saíram os ancestrais. hum, Eu sou a terceira geração. Eu fui querer entender, né, o que rolou. Quem saiu de lá para formar a minha família. Eu não consegui identificar o meu bisavô, mas o do meu avô para cá eu sei a história, entende? Então, ali é o grande lance, né, é a coisa da oportunidade que eu te disse, Sim. que a gente tem que buscar. Às vezes a gente não precisa nem buscar, ela tem. Agora, tem uma galera que está passando na tua frente e o cara não está ligado. Essa é a grande maioria nossa. E eu não quero aqui questionar essa galera, até porque eu entendo. Na minha época também, bonde passava, agora alguns estavam ligados, outros não. Mas hoje tem informação. Se Uhum. tem informação, você não pode se dar o luxo de perder o bonde, entende? Tem que estar ligado. Às vezes você pode até pegar bonde demais e aí fica sem saber qual é o melhor. Também tem isso, né? Mas a oportunidade a gente não pode abrir mão. Tem que ter, Sim. tem que chegar, entendeu? Então é isso aí que eu quero dizer. Não sei se eu te respondi. Mas se sente orgulhoso, né, da sua Ah, trajetória. minha trajetória, eu sou um cara muito tranquilão, entendeu? Sou muito tranquilo nesse ponto aí. Uhum. Mas eu acho que se você me disser assim: "Ah, você tem orgulho?", eu tenho. Eu sou orgulhoso muito daquilo que eu me propus uhum, a fazer, entendeu? Aí eu vou buscar isso na minha família, nos meus filhos, na minha filha, no meu filho. uhum. Ele faz uma continuidade numa parada que eu não consegui avançar tanto, mas ele pegou aquilo ali e Uhum. tá fazendo Eu já virar te dei roda. esse papo. Eu já Já, já te dei esse papo lá na Assembleia. Eu é, falei: "Filó, tá na hora de você pegar algumas pessoas e falar: 'Vai por aqui. Você, ó, vai aqui'". Você tem a visão, cara. Você sabe, eu não tô em posição nenhuma aqui de te dizer o que fazer, mas te falando, eu adoraria ser o cara pra você falar: "Felipe, olha só, aqui deu errado pra mim, não vai por aí não. Felipe, vai ó, aqui tem coisa". Eu adoraria ser um cara mentorado, sim, sabe, sim, que já sou um pouco, né, vez ou outra a gente tá com mais sim. ideias. Mas eu gosto muito de ouvir sobre isso. E aí você falou sobre se orgulhar da sua trajetória. Agora vamos voltar, é o seguinte, fala assim, ó, você tem uma carta pra enviar para o Filó de 76. Quais são as primeiras palavras dessa carta? Se eu tenho uma carta para enviar Você para o vai enviar Filó, agora pra ele, vai chegar lá em 1976. O que que você vai falar pra ele, assim? continue sem medo. A vitória pode não ser totalmente certa, mas ela será vital. Perder nunca, perder nunca, Sensacional. entendeu? Então essa é a parada, Vencer ou vencer. Maravilha. vencer ou vencer. Uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, e você vai encerrar aqui pra gente essa temporada, é: se o amor fosse uma política pública que você precisa implantar, assim, aqui no Brasil para a comunidade preta, qual seria a lei que você mandaria assinar? Uau! É, dentro de sala de aula, dentro de sala de aula, nós deveríamos ter o conhecimento do que é ser negro nesse país. Ou seja, nós tínhamos que ter aula de negritude. Eu comecei tendo aula de latim, Bom, francês, Uhum. na escola pública, hein, naquela olha só, época. cara. Eu peguei latim e ele Olha só. ficou no tempo, Aham. ficou no tempo, né. A história não era nossa, né. Então, se eu tivesse que criar uma lei, olha, eu quero colocar desde dos primórdios da academia, leia-se, né,
lá com a garotada, até academia, pós-doutorado, mestrado. A matéria negritude. Eles, negros, aprendendo o que é essa matéria, e os não negros também aprendendo, porque eu fui estudar o conhecimento branco e tirei Uhum. dele as essências para fazer a minha Sim. negritude, entendeu? Eles também têm que aprender o que é a negritude, entendeu? Dali sairiam alguns aliados e outros racistas. É. Completa pra gente. Pra você, o amor preto é? Viver negritude, viver enquanto negro, sem sair desse contexto. Nós temos que ter orgulho, nós temos que ter a informação de quem somos e utilizar as ferramentas que dispomos. Então é isso. Na minha cabeça, sabe, a gente tem que ser negro o tempo todo, tá? Quando eu digo o tempo todo, eu digo em toda a sua escala de vida, desde quando criança até adulto. Nunca deixar de ser, não ter dúvida de ser negro. Muito obrigada por isso, por esse papo, que infelizmente é um pouco curto, mas dá pra gente absorver um pouquinho também de toda a sua sabedoria, do que você fez e contribuiu para a comunidade preta nesse Brasil. A gente vai dizer aqui que você correu para que hoje a gente pudesse andar, né, de forma mais tranquila, pegar algumas referências, e isso é incrível. Obrigada por ter aceitado esse convite. E, gente, esse foi o último episódio do podcast do Like a Love, da terceira temporada. Espero que vocês tenham gostado e procurem mais sobre a história de Dom Filó, um dos pioneiros, né, desse nosso movimento, em relação à união da comunidade preta, também para entender que muito se faz junto, né? A galera se unindo, a gente constrói coisas lindíssimas. E tá aqui um exemplo vivo disso. Obrigada por terem assistido e a gente se vê na próxima temporada. Muito obrigado. Valeu demais, Ah, gente. mas Você é rapidinho, sensacional, né? cara.